É com grande alegria que estamos aqui, dando continuidade ao estudo dessa semana. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro. Nós estamos aqui no Canal e Família e estamos muito felizes com esse estudo que temos abordado durante esses dias. E você é o nosso convidado. Faça parte desse ministério, leia a lição, estude os textos e participe conosco ampliando esse ministério. Estamos quase chegando à nossa meta dos 2.000 inscritos e, com certeza, com a sua participação e a ajuda de Deus, nós vamos abençoar muitas vidas. O estudo de hoje tem como tema o teste divino. É um estudo importante e, para dar continuidade, nós vamos pedir a presença de Deus através da oração. Oremos. Nosso grande Deus, nosso Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos por estudar a tua palavra aqui no Canal e Família e pedimos que nos dê o entendimento necessário para tirar as lições práticas para a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E o nosso estudo de hoje começa com a lição nos apresentando a pergunta 3, que diz assim: o que envolve o teste divino? E traz algumas referências que são importantes para a compreensão do tema no nosso estudo de hoje. Temos aqui o Salmo 81, Salmo 95 e o Salmo 105, trazendo vários versículos que nós vamos ler para responder essa pergunta. É importante essa leitura. Aqui na classe, para trazer uma resposta sugerida, nós destacamos o versículo 7 e o versículo 8 do Salmo 95 para a nossa leitura. O Alexandre vai fazer essa leitura conosco. Vamos então à leitura do Salmo 95, verso 7. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto. Muito bem, então nós deixamos aqui como sugestão de resposta à pergunta 3, o que envolve o teste divino. O teste divino envolve confiança e obediência, o que leva ao crescimento espiritual. O tema central do nosso estudo dessa terça-feira é sobre teste divino. E nós vamos estudar alguns testes do livro de Salmos citados pelos salmistas e também quais são as suas finalidades. O nosso estudo ele começa falando de um teste em Meribá. O povo de Israel testou o Senhor nessa ocasião. O povo estava no deserto, estava saído do Egito e eles estavam com sede. E nesse episódio, eles testam a Deus a sua fidelidade para ver se ele iria, ali naquele momento, suprir as suas necessidades. No Salmo 81, o salmista ele faz uma inversão. Ele usa o mesmo episódio para dizer que Deus estava testando o seu povo naquela ocasião, para ver se eles seriam obedientes, se eles teriam confiança nele. E como nós sabemos a história, eles falharam terrivelmente nesse teste. E continuando o estudo desse dia, como o Alexandre já lembrou, Israel tinha saído do Egito e Deus já tinha protegido, já tinha aberto o Mar Vermelho, Israel já tinha presenciado e sentido as ações de Deus. Agora eles estavam no deserto, estavam com sede. E é dentro desse contexto que vem a rebelião dele contra Deus. E a autora da lição nos leva à compreensão de que esse fato tem uma dupla mensagem que nós precisamos, no estudo, trazer lições para cada um de nós. A primeira, ela diz textualmente: o povo de Deus não deve repetir os erros das gerações passadas. Essa é a primeira grande lição para mim e para você, meu querido irmão e irmã aqui no canal. Nós devemos aprender com os erros do passado para não cometer os mesmos erros. A segunda mensagem que vem lá de Meribá é a seguinte: embora o povo de Deus tenha falhado no teste, Deus o socorreu. Que maravilha! Não pelo erro deles, mas pela graça de Deus.
Eles estavam com sede, tinham sido rebeldes a Deus, tinham colocado Deus à prova, mas Deus não os deixou morrer de sede. Deus os socorreu, e esse é o Deus que nós servimos. E a autora nos traz uma lição final a partir desse episódio. Ela diz: a graça salvadora no passado assegura a graça às novas gerações. Eu e você não devemos errar, mas o Deus que foi gracioso com Israel lá em Meribá também é gracioso conosco hoje. Na sequência do nosso estudo, nós vamos ver que o Salmo 105 fala sobre o teste de José. A história de José é uma história fantástica, né? E as provações que ele passou serviram para fortalecer a sua fé. Nela, a lição trabalha aqui também a questão do original em hebraico, né? A palavra usada para provado, como José foi, refere-se à limpeza, refinamento ou purificação. Então nós vamos ver que o objetivo de Deus, como foi com José e como é conosco, é sempre de nos purificar, né? De nos fazer crescer espiritualmente. O teste de Deus não é para a nossa derrota, não é para a nossa queda, mas é para o nosso crescimento, para a nossa vitória. E no meio da lição aqui nós temos uma citação da autora que diz assim, olha só que interessante: o objetivo da disciplina divina é fortalecer seus filhos e prepará-los para o cumprimento da promessa. E se por um lado a obediência leva ao refinamento, à confiança, ao fortalecimento espiritual, a desobediência aos ensinos de Deus leva ao endurecimento do coração. Essa é a última lição que nós aprendemos nesse estudo e vai falar sobre a rejeição ao que Deus pede que nós façamos. A autora trabalha isso como um processo, né? Nós vamos desobedecendo a Deus, deixando de escutar a voz do Espírito Santo e vamos nos tornando insensíveis à sua palavra. A autora da lição traz aqui a citação do livro Testemunhos para a Igreja, que diz assim, nós podemos ler no finalzinho: aquilo que a princípio se lhes afigurava muito errado, gradualmente perde esse aspecto, por estar constantemente perante a pessoa, até que finalmente ela duvida de que seja de fato pecado e cai inconscientemente no mesmo erro. Então, essa insensibilidade vem da constante desobediência às instruções divinas. Que nós possamos, no nosso dia a dia, ser fortalecidos pela obediência à palavra de Deus. Nós possamos escolher ouvir a voz de Deus e recebermos as bênçãos que vêm do seu trono.